Hello and welcome to another episode of India and Olá e bem-vindos a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo no programa, por favor aperte o botão de inscrever-se. Considere também tornar-se membro do YouTube, um patrono ou fazer uma pequena doação usando o link na descrição. Mas no mínimo, curta, compartilhe e comente. Sem mais delongas, deixe-me dar as boas-vindas ao professor Mohammad Marandi. O professor Marandi leciona na Universidade de Tehran. Professor Marandi, serem vindo de volta a UEM e a Esquerda Global. welcome back to India and Global Left. Muito obrigada por me ter gentilmente. If you could give us your first Se você pudesse nos dar sua primeira impressão sobre a quinta rodada de negociações nucleares entre os Estados Unidos e o Irã, que acabou de ser concluída. Há alguns comentários positivos. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, disse que os americanos são profissionais em sua conduta durante as negociações, o que pode ser raro considerando o que vimos na Casa Branca com o presidente Ramaphosa, da África do Sul. Mas qual é a sua primeira impressão? What's your first impression? It's very difficult to say, but É muito difícil dizer, mas parece que em privado, os americanos estão dizendo algo diferente do que têm dito em público. E essa é a única maneira que consigo explicar. Porque os iranianos deixaram claro, e não tenho dúvida, de que o Irã não vai interromper o enriquecimento nuclear. Isso está fora de questão. Mesmo que entremos em guerra com os Estados Unidos, isso não vai parar. E claro, não acredito que haverá uma guerra. Guerra significaria que os Estados Unidos teriam que trazer 1,5 milhão de soldados para a região. Sabe, eles simplesmente não têm esse número. Não têm o dinheiro e não têm onde colocar essas tropas. Eles podem realizar ou tentar realizar alguns ataques aéreos. E claro, as defesas aéreas do Irã estão preparadas e o Irã vai retaliar fortemente. Mas alguns ataques aéreos, ou tentativas de ataques aéreos, são diferentes de uma guerra. or attempted airstrikes is different from a war. It's very different. But in any case, Iran is not going to give. É muito diferente. So, Mas de qualquer forma, o Irã não vai desistir de enriquecer urânio. Então o que eu suponho é que a portas fechadas, eles dizem algo diferente do que dizem em público. Isso me choca? the Trump regime Não, porque o governo Trump é um regime que muda de posição o tempo todo. Eles mudaram de ideia sobre a guerra comercial, sobre tarifas, sobre a Ucrânia, sobre o cessar-fogo em Gaza e, claro, sobre o programa nuclear iraniano várias vezes. Não só o próprio Trump, mas até mesmo seus assessores. Já vimos eles dizerem coisas diferentes, em momentos diferentes. Ou uma pessoa da equipe dizer uma coisa e outra pessoa dizer outra. Ou ainda a mesma pessoa dizer uma coisa em um dia e outra coisa em outro dia. É uma equipe muito estranha. Sei que o Trump gosta de chamar isso de incerteza estratégica, se não me engano. Trump likes to call it strategic uncertainty, if I'm not mistaken, but it's definitely not strategic, and it's not uncertain. Mas definitivamente não é estratégico. It is a mess. E não é incerto. É caótico. É uma bagunça. E isso levanta questões sobre, mesmo que os Estados Unidos cheguem a algum tipo de acordo decente com o Irã, quem pode garantir que no dia seguinte não vamos acordar com uma nova postagem nas redes sociais, no Truth Social do Trump, e ver que ele destruiu o acordo completamente? Acabamos de saber que Trump ameaçou a Apple e a produção do iPhone. Ele ameaçou a União Europeia. Tudo isso nas últimas horas. Então, isso é uma grande confusão. E eu não acho que os iranianos, ou qualquer um de nós, possam prever o que vai acontecer nos próximos dias e semanas em relação às negociações nucleares, à Ucrânia, à guerra tarifária, ou a qualquer coisa que envolva o Trump. When it comes to anything that has to do with Trump. Talking about behind closed doors, I want you to Falando sobre o que acontece a portas fechadas, quero que você nos fale sobre Israel, claro. Porque há 3 dias a CNN publicou uma reportagem detalhada dizendo que os israelenses estão secretamente planejando atacar o Irã. Eles citam várias fontes de inteligência não identificadas, tanto dos Estados Unidos quanto de Israel. E a reportagem parece estar muito confiante de que possuem informações concretas sobre Israel, fazendo todos os preparativos caso essas negociações não sigam o rumo que desejam. Também queria acrescentar que o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Ismail Bagheri,
nos disse que o Igor teve que sair um pouco mais cedo porque seu voo estava marcado. Mas também li que uma fonte dos Estados Unidos disse que ele teve tempo de conversar antes disso, em Roma, com o ministro de Assuntos Estratégicos de Israel, Ron Dermer, e com o diretor da agência de espionagem Mossad de Israel, David Barnea, antes mesmo da reunião começar. Então fale para nós sobre o quanto o lobby sionista está tentando manter esse acordo como refém, na medida em que ele avança. Bem, os Estados Unidos, tanto a administração Trump quanto a administração Biden, têm sido reféns ao longo dos últimos 20 meses e vêm executando um holocausto junto com os israelenses, algo que não víamos desde... Na verdade, nunca vimos algo assim acontecer na história da humanidade. Quando um genocídio é realizado diante da população global, 24 horas por dia, todos os dias, isso é algo que o mundo nunca experimentou antes. Então, imagino que Washington reconheça que isso destruiu a credibilidade dos Estados Unidos, destruiu a imagem dos Estados Unidos e do Ocidente coletivo. Então, eu presumiria que eles reconhecem que são reféns do lobby sionista e dos neoconservadores, que estão dispostos a sacrificar os Estados Unidos pelo regime israelense. Agora, até que ponto eles são forçados a obedecer ao lobby sionista? Essa é uma questão em aberto. Não sabemos o que acontece a portas fechadas, mas sabemos que eles têm uma influência enorme. No entanto, há algumas questões aqui. Uma delas é que os iranianos disseram muito claramente que, sem enriquecimento, não há acordo, e não há nada de ambíguo nisso. Não há ambiguidade aqui. Portanto, não importa o que os israelenses digam, o regime israelense, qualquer que seja a declaração de seus oficiais, se os americanos não aceitarem essa realidade, não haverá acordo. Então eles têm que fazer uma escolha. Ou aumentam a aposta, ou aceitam um acordo significativo. Essa é a escolha que os americanos têm. O segundo ponto, que eu acho ainda mais importante, é que isso não é informação vazada pelos israelenses, nem foi descoberta pelos americanos. As agências de inteligência americanas não descobriram isso. O regime israelense, se quiser realizar um ataque, vai ter que fazê-lo com os americanos. Eles não podem realizar um ataque sem eles. Da última vez em que atacaram o Irã e realizaram um grande ataque aéreo, que em grande parte fracassou há alguns meses, os americanos estavam profundamente envolvidos, e suas bases de radar na Turquia e em todo o Golfo Pérsico foram fundamentais. As capacidades de reabastecimento deles foram fundamentais. Portanto, sem a presença americana, o regime israelense não teria conseguido realizar um ataque aéreo significativo. Então, neste momento, não tenho dúvidas de que, se houver algum plano desse tipo, os americanos estão envolvidos. Não é como se eles estivessem tentando descobrir isso, para depois vazar para a CNN. Então, por que fingiriam que estão descobrindo essa informação e depois vazariam essa descoberta para a CNN? Eles querem manter uma distância entre eles e o regime israelense por enquanto. E acho que também querem pressionar o Irã e criar medo entre os iranianos comuns de que um ataque aéreo possa acontecer. Mas isso não vai ter impacto algum. Os iranianos já disseram que a linha vermelha é o enriquecimento. E há um bom motivo para isso. Na verdade, há mais de um motivo. Um deles é que no passado, quando o Irã precisava de urânio enriquecido a 20% para o reator experimental de Teherã, que produz isótopos médicos para centenas de milhares de pacientes com câncer todos os anos, os americanos impediram o Irã de importar o urânio. Ou seja, os Estados Unidos transformaram o combustível nuclear em arma para matar pacientes iranianos com câncer, a fim de pressionar o governo iraniano. Além disso, em determinado momento, os americanos, quando os iranianos estavam enfrentando uma escassez de gasolina, tentaram se aproveitar da situação.
O Irã não estava produzindo gasolina suficiente porque no país a gasolina é fortemente subsidiada. Por isso, o consumo é muito alto. Acho que custa 1 ou 2 centavos por litro, entre 1 e 2 centavos por litro, o que tenho certeza de que seu público acharia chocante. Mas é assim que funciona. A gasolina no Irã é praticamente de graça devido aos subsídios pesados. E dá para imaginar o quanto isso incentiva o consumo. Então, por um período, os iranianos tiveram uma escassez de gasolina e precisaram importar, o que, aliás, é muito caro. Mas os americanos queriam bloquear as importações iranianas de gasolina porque é a gasolina que movimenta a economia. Assim, os americanos queriam criar uma escassez de energia no país para provocar uma crise econômica. Bem, os iranianos rapidamente foram e desenvolveram mais capacidades de refinaria. Mas o ponto é que os iranianos são muito sensíveis em relação a serem vulneráveis aos Estados Unidos em qualquer coisa que tenha a ver com combustível. E o enriquecimento também está relacionado não só com o reator experimental de Teherã e a produção de isótopos médicos, mas também é usado para usinas nucleares comuns. E o Irã tem uma. E o Irã está planejando desenvolver uma série de usinas, especialmente não apenas para eletricidade, mas para dessalinização, porque há uma escassez de água. O Irã tem muitos projetos importantes para usar água do Golfo Pérsico e do Oceano Índico, dessalinizá-la e levá-la para cidades no centro do Irã, que sofrem com a falta de água. Então, o Irã está planejando construir uma série de usinas. Agora, se o Irã não tem certeza sobre sua energia, sobre o combustível para essas usinas de energia, isso pode criar outra crise. Portanto, o Irã precisa ter a capacidade de produzir combustível para sua usina nuclear e, no futuro, para suas usinas nucleares, além de poder produzir combustível para isótopos médicos e outras finalidades. É usado na agricultura. A energia nuclear é usada para muitas coisas, na indústria, por exemplo. Então, a questão é que o Irã não quer ficar vulnerável aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos são um regime brutal. Eles farão qualquer coisa para prejudicar uma nação, a fim de conseguir o que querem. Vemos o que estão fazendo em Gaza. Os americanos estão mais do que dispostos a exterminar o povo palestino para alcançar seus objetivos. Portanto, o Irã sabe que está enfrentando um inimigo brutal e bárbaro e precisa ter a capacidade de se proteger. Por isso, precisa tornar o ciclo do combustível autossuficiente. Acho que isso é absolutamente fundamental. A questão da independência econômica, segurança energética e soberania para o Irã. Considerando que na quinta-feira, um dia antes das negociações previstas, o Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou novas sanções ao setor de construção iraniano, acredito que isso reforça o ponto que você está levantando, que os Estados Unidos não são confiáveis se o Irã quiser seguir seu caminho independente de desenvolvimento econômico e até alcançar uma posição civilizacional na região. Com certeza. Os Estados Unidos não são inimigos apenas do Irã, são inimigos do povo iraniano. Os americanos farão qualquer coisa e tentarão causar qualquer dano possível para conseguir o que querem. Veja o que estão fazendo com Cuba. Cuba é um país pequeno, um país diminuto. Não quero diminuir sua importância. Cuba tem uma cultura rica e um povo maravilhoso. Passei 24 horas em Cuba, mas conheço cubanos e admiro sua cultura e sociedade. Mas é um país pequeno. Os americanos não deixam Cuba em paz. Eles tentam sufocar o povo cubano até que se rendam. O mesmo acontece na Venezuela. O mesmo acontece em qualquer país como a Síria. Então os americanos estão mirando todos os setores da economia iraniana para esmagar os iranianos comuns. Eles estão impedindo o Irã de importar remédios, suprimentos médicos ou as matérias-primas para fábricas que produzem medicamentos no Irã. Eles impedem os bancos de bem. Eles dizem que não, mas na realidade fazem sim.
Em teoria, eles criam essas exceções para o setor médico, mas mentem. Eles não permitem que os iranianos usem o setor bancário e alertam as empresas médicas, para não trabalharem com o Irã. Esse é o tipo de brutalidade que o Irã está enfrentando. E como eu disse, o combustível é a chave para a economia. Então, se o Irã está produzindo energia nuclear e de repente suas usinas param de funcionar, isso criaria uma crise no país. Se o Irã precisa de gasolina para sua economia e não pode importá-la ou não tem o suficiente, isso gera uma crise econômica no país. A energia é o que move toda a economia. Então, quando os americanos estão mirando no setor de construção, imagine, eles não estão apenas mirando no setor que constrói casas e edifícios para a sociedade civil. Imagine o que mais eles estão tentando fazer contra o Irã. E considerando que a Coreia do Sul agora está produzindo tanta energia nuclear, recentemente, não sei se você leu, o chanceler alemão disse que não se oporia à França produzir cada vez mais energia nuclear. Isso tem sido um grande tema de debate até mesmo dentro da Alemanha. E agora que eles cometeram o suicídio de entrar em guerra com a Rússia, há vozes mais ativas dentro da Alemanha dizendo que foi outro suicídio abandonar o programa nuclear porque eles não têm segurança energética. Quero voltar a um ponto que você mencionou antes, que os israelenses precisam dos americanos se quiserem considerar essa aventura insensata de se envolver militarmente com o Irã. E muitos analistas de defesa ocidentais concordam com esse ponto. Eles dizem que os israelenses não têm, como você mencionou, um programa ou capacidade de reabastecimento aéreo. Eles também não possuem as bombas de penetração que seriam necessárias para atacar os locais nucleares. Por outro lado, vemos muito jingoísmo, confiança e arrogância por parte dos israelenses, dizendo que seguiriam em frente sozinhos. Não nos importamos com a inteligência. Não nos importamos com o sistema de radar. Temos tudo. Você acha que essa é uma posição razoável? Não, os israelenses não têm capacidade para atacar o Irã. Se eles não precisassem dos americanos, os americanos não teriam se envolvido tão fortemente quando atacaram o Irã há alguns meses. Se eles não precisassem deles, por que haveria tantos aviões para reabastecer seus caças? Por que as estações de radar em toda a região foram mobilizadas para ajudar os israelenses? Isso é só bravata. E o mesmo vale para tudo na Palestina, sem os americanos e o Ocidente em geral. Mas os americanos em particular, eles não conseguiriam continuar essa campanha contra Gaza nem por uma semana. É 24 horas por dia. Armas, munição e ajuda estão indo para Israel para que possam realizar essa exterminação. Os europeus e os americanos, especialmente os americanos, mantêm constantemente uma ponte aérea. Estão sempre enviando armas para ajudar no extermínio dos palestinos. E se a ajuda parasse, as forças armadas do regime israelense, o exército, parariam em questão de dias. O regime entraria em colapso em pouco tempo. Portanto, a única razão pela qual eles podem continuar matando, seja no Líbano, em Gaza ou na Síria, é porque o Ocidente lhes dá tudo o que precisam. Eles conseguem manter as pessoas lutando, e os americanos e europeus lhes fornecem ajuda para que a economia, que está danificada, pelo menos continue funcionando. A quantidade de assistência direta e indireta que vai para o regime é enorme. É algo sem precedentes. Portanto, eles realmente não estão em posição de afirmar que fazem e decidem as coisas por conta própria. Professor Marandi, se o senhor puder nos contar um pouco sobre o papel de Oman aqui, porque me parece que o ministro das Relações Exteriores de Oman, Badr al-Busaidi, é confiável para ambos os lados. Relatórios também dizem que, mesmo durante as negociações propriamente ditas, ele está atuando bastante, inclusive no momento das conversas. Minha pergunta para o senhor é:
qual é a relação entre Omã e os países da região do Golfo, considerando que sabemos que os Emirados, os cataris e os sauditas poderiam exercer grande influência sobre o presidente Trump, já que ele agora depende tanto deles? E se eles não quiserem um Oriente Médio instável, seria muito difícil para os Estados Unidos apoiarem os israelenses, por mais que quisessem. O quanto o senhor acha que Omã conseguiria trazer o Golfo Pérsico para evitar essa aventura desastrosa? Eu não acho que é o Trump quem precisa desses três regimes. Pelo que vi nas imagens, esses três regimes se comportaram como se o rei tivesse chegado, mesmo, e todos estavam aos pés dele, nesses diferentes países. Algumas das imagens eram bastante ridículas, especialmente algumas que vieram dos Emirados, com as mulheres balançando a cabeça, ou seja lá o que fosse. Mas sim, aquele país se encaixa diretamente nessa imagem orientalista. Ah, com certeza. Foi bastante perturbador, sabe, algumas das imagens em geral, e a subserviência deles ao Trump, e o fato de que ele estava explorando eles, diante dos olhos do mundo, explorando por dinheiro que sabemos que eles não têm. Nenhum deles tem esse tipo de dinheiro. Mas a forma como o trataram foi simplesmente muito, muito, muito estranha. Mas de qualquer forma, a relação do Irã com, aliás, nenhum dos países da região do Golfo Pérsico venceu. No passado eles venceram, há uma década ou mais, e sabemos pelo Wikileaks que eles diziam, cortem a cabeça da cobra. Mas agora, com o aumento das capacidades militares do Irã e seus avanços, especialmente em áreas de alta tecnologia, sabemos disso por causa das suas capacidades com drones e mísseis, vimos como os iranianos dispararam quase 200 mísseis em direção a Israel. O regime israelense não conseguiu deter mais do que alguns deles. E não foram só os israelenses. Foi uma combinação de americanos e europeus. Todos se mobilizaram para bloquear os mísseis iranianos. E realmente não conseguiram fazer muita coisa. Então, I smashed that into one, so we'll recess. E esses países, essas ditaduras familiares no Golfo Pérsico, não querem guerra porque sabem que se houver uma guerra, seus regimes vão colapsar. Eles não estarão mais no poder. E os americanos, aliás, queriam que os Emirados fossem mediadores, mas o Irã não aceitou isso. Na verdade, acho que isso mostra a força do Irã, já que os americanos queriam negociações diretas e que as negociações fossem nos Emirados. O Irã disse não, vamos continuar com negociações indiretas, como foi durante o governo Biden. E vimos que Trump foi forçado a ceder e que não teremos os Emirados envolvidos nisso. Vamos fazer isso com o governo de Omã. E os americanos tiveram que aceitar. Acho que isso mostra que o Irã está falando de uma posição de força. Mas o motivo pelo qual o Irã escolhe Omã é que o governo omanense é muito mais razoável, equilibrado e amigável em relação ao Irã do que os Emirados, o Bahrein ou, desculpe, o Catar. O Catar tem apoiado o ISIS e a Al-Qaeda. Eles assassinaram centenas de pessoas na Síria ao lado da OTAN, do regime israelense e de Erdogan, entre outros. E os Emirados têm um histórico forte de hostilidade em relação ao Irã, em várias áreas, mesmo que os dois não se gostem. Os emiradenses e os cataris se desprezam. Hoje em dia, tentam esconder isso, mas ainda não se gostam. E eles também estão em desacordo sobre a Síria, neste exato momento, entre outros lugares. Mas o governo de Omã sempre se mostrou em busca da paz e da estabilidade na região. E por isso, o Irã acha justo deixá-los fazer isso. Isso eleva o prestígio de Omã, e o Irã acredita que eles merecem. Na terça-feira, o líder supremo do Irã disse que não espera que essas negociações com os Estados Unidos sobre o programa nuclear de Teherã cheguem a uma conclusão. Você concorda com esse sentimento? Bem, ele acrescentou que não sabe. Mas claro, sim, eu concordo. Quando Witkoff diz que o enriquecimento nuclear é uma linha vermelha, isso significa que não haverá acordo.
Então a única coisa que mudaria isso seria Witkoff, em particular, dizer algo diferente. Essa é a única solução. E o que ele estava dizendo, basicamente, era que se isso é o que está sendo proposto, então não haverá acordo. Mas eu não sei. Ele acrescentou o eu não sei, porque os americanos estão constantemente mudando de posição. Witkoff pode dizer uma coisa hoje e outra amanhã. Na verdade, Witkoff, há apenas alguns, não sei quanto tempo faz, ele disse que nosso único problema é uma arma nuclear. E o enriquecimento sabe, ele não tinha problema com o enriquecimento. E então, de repente, no Breitbart, ele falou com o Breitbart. E depois, acho que apenas alguns dias atrás, ele repetiu que o Irã não pode ter nenhum enriquecimento. Novamente, acho que o Ayatollah Khamenei estava basicamente dizendo que se for esse o caso, então não há acordo. Mas a parte do não sei do que ele disse foi basicamente para dizer que a menos que os americanos se comportem de forma diferente, a portas fechadas. É assim que interpreto o que ele estava dizendo. Uma das coisas que o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, disse, e aliás, acho que ele também estava enviando um recado aos americanos, foi que se vocês não vão aceitar o enriquecimento, estão ouvindo de mim. Não haverá acordo. Quando ele diz, acho que não haverá acordo, ele está mandando um recado aos americanos de que com essa posição, vocês não vão conseguir um acordo. Mas então a parte do eu não sei, do que ele estava dizendo, é que isso depende de vocês. Ou seja, a bola está com vocês. Se em particular vocês forem diferentes, então é outra história. Mas se essa for a posição que vocês vão adotar na mesa de negociações, então não haverá acordo. Isso foi exposto de forma muito sucinta pelo ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, em uma fórmula de uma frase, quase como uma equação, para pessoas que não têm ideia do que está acontecendo. Ele disse, 0 armas nucleares significa que temos um acordo. 0 enriquecimento significa que não temos um acordo. Hora de decidir. Acho que foi muito bem colocado. Sim, prossiga. Sim, e precisamos lembrar que recentemente Tulsi Gabbard, seu gabinete, sua organização, declarou que o Irã não está buscando uma arma nuclear. E sabemos que a inteligência americana vem dizendo que desde 2003 o Irã não tem desenvolvido uma arma nuclear. Claro, o Irã nunca esteve desenvolvendo uma arma nuclear, antes ou depois de 2003. Mas pelo menos desde 2003, os americanos admitem, ou seja, já faz 22 anos, que o Irã não está buscando uma arma nuclear. Então o problema, o verdadeiro problema, não é o programa nuclear. O problema é o regime israelense. Os Estados Unidos usam todos os meios à sua disposição para pressionar o Irã a fim de ajudar o regime israelense. Foi para isso que o ISIS serviu na Síria. Foi para isso que a Al-Qaeda serviu na Síria, para exercer pressão. Lembre-se, Kerry, o secretário de Estado dos Estados Unidos, em um áudio vazado, acho que foi no prédio da ONU, disse à chamada oposição síria, na época, que nós, ou seja, os americanos, permitimos que o ISIS avançasse sobre Damasco para pressionar Assad, o presidente Assad, a fazê-lo negociar. É assim que os americanos agem. Eles usam qualquer ferramenta à disposição. Não tem moralidade, nem o Ocidente. E foi interessante que na época em que isso vazou, a mídia ocidental nem sequer focou nisso. Eles focaram em outra parte da conversa que ele teve. Alguma declaração boba que ele fez dizendo que perdeu o debate. Acho que foi no debate sobre atacar a Síria, algo assim. Não tenho certeza agora. Talvez seu público possa pesquisar rapidamente e colocar nos comentários. Mas o que ele admitiu foi que estavam permitindo que o ISIS avançasse sobre Damasco. É assim que os americanos agem. É assim que eles funcionam. Então os americanos usam direitos humanos, terrorismo, não sei, talvez um dia o aquecimento global, mas o programa nuclear, tudo para pressionar o Irã a ajudar o regime israelense. Basicamente é isso. Mas aqui, os iranianos estão dizendo, não, vocês não vão conseguir fechar nosso programa nuclear, e estamos preparados para nos defender.
and we are prepared to defend ourselves. And so the Americans have to make a choice. Então, os americanos precisam fazer uma escolha. Eles querem um acordo e concessões. Se fossem inteligentes, fariam isso com certeza, porque os americanos estão sobrecarregados. Eles estão em uma guerra econômica com a China, agora também com a União Europeia. Tem problemas com o Canadá, tem problemas com os russos, tem problemas e estão cometendo um genocídio em Gaza. E tem todo tipo de problema interno. Ou seja, os americanos têm problemas demais. Trump tem coisas demais para lidar. E uma escalada com o Irã, não tenho dúvida de que os americanos não venceriam. E os israelenses definitivamente não venceriam. Qualquer um dos dois perderia se insistisse em um conflito militar com o Irã. E os Estados Unidos estão impondo sanções de máxima pressão. E realmente não há muito que eles possam fazer. Eles podem sancionar. Uma vez que fui sancionado, estou sancionado. Você pode me sancionar sob 10 nomes ou rótulos diferentes, mas continuo sancionado. Não faz diferença. Eles podem continuar acrescentando ao regime de sanções. Mas a questão é que o Irã continua fazendo negócios. E hoje, é muito mais fácil para o Irã fazer negócios do que há 10 anos, porque os países estão menos intimidados pelos Estados Unidos. Os mecanismos de comércio que contornam o dólar e as instituições financeiras ocidentais são muito mais sofisticados. Há mais países, e principalmente a Rússia, sob sanções. Então, há um grande incentivo para a China e outros países contornarem as sanções. Hoje, as sanções americanas têm muito menos impacto do que tinham há uma década. Não que elas não causem sofrimento, e não que não façam iranianos comuns, russos ou qualquer outro povo sofrer, mas não são tão eficazes quanto eram há 10 anos. E eu acho que nos próximos anos, daqui a 2, 3 anos, talvez até menos, com novas tecnologias e a ascensão dos BRICS, e o incentivo para os países se afastarem do dólar americano, especialmente após a guerra comercial, ficará ainda mais difícil para os americanos continuarem usando o regime de sanções como uma arma contra outros países. O governo Trump está perdendo em várias frentes. Eles definitivamente perderam com a China, no Iêmen, com os vigilantes dos títulos e com o Federal Reserve. Trump estava muito confiante quando assumiu, achando que conseguiria controlar e reduzir as taxas de juros. Isso nunca aconteceu. Agora, ele está enfrentando as grandes corporações, Apple, Samsung, e está dizendo que tarifas também seriam impostas à Samsung, não só à Apple. Então, o mercado de ações está reagindo de forma muito acentuada agora. O dólar caiu para uma mínima histórica, tão baixa quanto em 2023. E eu acho que agora parece que ele está até perdendo para Harvard. Isso é algo que vamos ver. Mas é assim que as coisas estão indo. Minha última pergunta, bem breve, a menos que você queira acrescentar algo. Não, eu só estava dizendo que o mercado de títulos é sempre um problema. E você está certo. Trump não conseguiu forçar Powell a fazer nada. Ele ameaçou demiti-lo, mas teve que recuar. Ele não está se saindo bem em lugar nenhum. Minha última pergunta, bem rapidamente, já que você mencionou algo muito importante, e eu não acho que os termos da discussão costumam ser colocados dessa forma na grande mídia. Você disse que o programa nuclear não é a questão principal. A questão principal é, como você disse, o regime sionista. Fiquei curioso se você acha que a substituição de Netanyahu poderia ajudar de alguma forma. Não estamos falando sobre o colapso do regime em si, mas se Netanyahu caísse, o que não é algo tão improvável, já que parece que ele está contando os dias, isso faria alguma diferença. O Shin Bet estava prestes a descobrir algo próximo de corrupção ou fraude. Então ele removeu Ronen Bar à força e o substituiu por alguém de sua confiança de fora, Zohar David. Ele também contratou seu próprio advogado. As pessoas estão protestando porque, com razão, pensam em seu próprio interesse, que ao escalar a chamada Operação Carruagens de Gideão, as vidas dos reféns estão sendo sacrificadas pelo poder dele.
Então, hipoteticamente, se Netanyahu cair, isso levaria a alguma mudança significativa na relação com o Irã. Bem, eu acho que nos últimos 20 meses, desde que esse extermínio começou, ficou bastante claro que, no final das contas, Netanyahu será sacrificado. Todas essas guerras, a expansão do conflito, o massacre, o genocídio contínuo em Gaza, a ampliação da guerra para o Líbano, a destruição de grande parte da Síria, a limpeza étnica na Cisjordânia, o ataque contra o Irã, os assassinatos, tudo isso, na minha opinião, foi feito em parte para preservar o poder de Netanyahu. Mas não escalando, destruindo o Haraba. Engautado o mundo, tessimamente desprezada. When you look across the world, it's become a despised regime, and now we're even seeing Western media. E agora estamos vendo até mesmo a mídia ocidental e figuras de destaque se voltando contra o regime, algo realmente sem precedentes. Portanto, no final das contas, acho que Netanyahu será. E França e Grã-Bretanha? Ah, sim, e Canadá, isso mesmo. Ainda que no momento sejam apenas gestos simbólicos. Mas isso é significativo à sua maneira. E cada dia que esse genocídio continua, vai piorar muito mais a situação para o regime. É ladeira abaixo. Ele se deslegitimou aos olhos de tantas pessoas ao redor do mundo que antes não pensavam assim, que não conheciam a realidade desse regime no passado. Então acredito que é inevitável que ele acabe caindo. It is inevitable that he will ultimately fall. I think it's pretty certain that that's going to. Acho que é bastante certo que isso vai acontecer e ele será usado como bode expiatório. Eles vão tentar dizer, bem, na Alemanha o problema era Hitler e a Alemanha estava bem. Tudo era bom. Foi só Hitler que fez isso. Mas essa não é a verdade. Sabemos por pesquisas, uma pesquisa recente que saiu, que de forma esmagadora, a população sionista da Palestina quer expulsar completamente, fazer uma limpeza étnica dos palestinos de Gaza. E cerca de metade deles diz que nas cidades onde tomarem o controle a população deve ser destruída. Eles devem cometer assassinato em massa. Esta é uma sociedade. Esta é uma sociedade verdadeiramente doente. É o máximo de doença que se pode chegar. Sick society. This is as sick as it gets. E eu não acho que exista qualquer outra sociedade em qualquer lugar do mundo, pelo menos na história contemporânea, que tenha pensamentos tão sinistros predominando entre sua população. Então, não acredito que haverá qualquer mudança real. Isso pode fornecer uma desculpa ou uma oportunidade para o regime recuar e para o Ocidente diminuir a escalada. Isso é possível, mas não vai mudar nada de forma fundamental. Como eu disse antes, o problema entre os Estados Unidos e o Irã, ou o problema que os Estados Unidos têm com o Irã, é a Palestina. E isso ocorre porque o Irã afirma que o apartheid e o etnosupremacismo devem acabar, tanto dentro das fronteiras de 1967, quanto além delas. Isso torna o Irã único entre as nações. Outros países, países muçulmanos, países não muçulmanos, estão dizendo que dentro das fronteiras de 1967, etnosupremacismo, racismo, apartheid e limpeza étnica são aceitáveis. Fora delas, não é uma boa ideia. Então, para os iranianos, eles dizem que isso é inaceitável. E é por isso que os Estados Unidos são tão hostis. E, ironicamente, o Irã é, eu diria, o único país da Ásia Ocidental e Norte da África onde o antissemitismo e esse tipo de acusação não funcionam. Se você observar a narrativa iraniana sobre a Palestina, eles sempre foram muito cuidadosos em fazer uma distinção clara entre sionismo e judaísmo. E você tem uma comunidade judaica no Irã. Você tem muitas sinagogas, você tem restaurantes kosher, você tem judeus convidados ao Irã de diferentes partes do mundo, judeus antisionistas. Eles vêm para conferências, vêm em peregrinação. Isso não funciona. E a mídia ocidental pode dizer o que quiser. Mas para o Irã, a única coisa que importa é que o etnosupremacismo deve acabar. E judeus, cristãos, muçulmanos e todos em toda a Palestina devem ter direitos iguais. Isso é algo totalmente inaceitável no Ocidente. O Ocidente que finge apoiar os direitos humanos, o Ocidente que até pouco tempo atrás estava aderindo ao woke
e disposto a reconhecer todo tipo de coisa nos Estados Unidos, mas nada na Palestina e nada para o povo palestino. Então essa é a principal questão. Mas o problema é que o equilíbrio de poder no mundo mudou. Houve um tempo em que o Irã estava sob enorme pressão. Once upon a time, Iran was under huge pressure. Remember when the Americans were sanctioning Iran? Lembre-se, quando os americanos estavam sancionando o Irã, o sul global ainda era fraco, e Rússia e China estavam apenas começando a se levantar, e os Estados Unidos eram a hiperpotência. E naquela época, o Irã apoiava o Hamas, o Hezbollah, a Jihad Islâmica e assim por diante. Mas pagava um preço alto, porque era baseado nessa ideologia de ajudar os palestinos a se libertarem. Assim como durante o período do Shah, se me lembro corretamente, 90% do combustível consumido pela África do Sul do Apartheid era fornecido pelo regime do Shah. Assim que a revolução aconteceu, todo esse combustível foi cortado e o Irã rompeu relações com o regime sul-africano. O Shah do Irã também forneceu aos americanos jatos de combate para serem usados no Vietnã. A revolução acabou com isso. A revolução encerrou o relacionamento do Irã com o regime israelense, fechou a embaixada deles e a transformou em uma embaixada palestina. Por isso, os americanos consideram a posição do Irã intolerável e inaceitável, porque os americanos apoiam o racismo. Eles apoiam o etnossupremacismo. Mas como eu estava dizendo, a maré virou. Agora temos um Irã muito mais forte. Temos um sul global muito mais forte. Temos um ocidente em declínio. Não estou dizendo que o ocidente entrou em colapso, mas o equilíbrio de poder mudou. O Irã não está mais cercado. Os americanos estavam no Afeganistão, estavam no Iraque, estavam no Golfo Pérsico, estavam na Ásia Central. Isso mudou. O Irã hoje tem uma cultura indígena muito poderosa e uma capacidade militar significativa. O Irã hoje aprendeu a contornar as sanções e a seguir em frente, com dificuldade, apesar dos Estados Unidos. E você vê países ao redor do mundo se inclinando em direção ao Irã e se afastando dos Estados Unidos. É isso que estamos vendo. O Irã agora é membro do BRICS e da Organização de Cooperação de Xangai. O mundo mudou. Então Netanyahu pode sair, mas o problema não será resolvido. Mas eu acredito que o regime israelense está morrendo, e o mundo está testemunhando a maldade do regime e sua verdadeira natureza. Ele não pode sobreviver a isso. A cada dia que passa, esse ódio contra o regime, seu racismo e seu genocídio está se enraizando ainda mais entre as pessoas ao redor do mundo. A cada dia, cada crime que eles cometem só piora a situação para eles mesmos. Acho que é necessário haver muito mais literatura, não entre iranianos, mas entre não iranianos, um público internacional, sobre o papel internacionalista do Irã desde 1979. Porque mesmo nós, da esquerda, que gostamos de acreditar, ou vivemos com essa ideia de que toda a humanidade é igual e precisamos aprender cada vez mais sobre os outros, geralmente falamos sobre Cuba, falamos sobre a Rússia, a Coreia do Norte, durante a Guerra Civil Chinesa, e a China até certo ponto quando falamos sobre papéis internacionais. Mas ouvindo você, acho que há uma enorme falta de informação. Ou talvez essa informação exista, mas dado que há tanto desse lobby iraniano, digamos, nos Estados Unidos, que retrata o regime do Shah como uma utopia liberal, onde as mulheres podiam se vestir como quisessem em seus pequenos círculos e enclaves, e então tudo foi tomado pelos islamistas. Não ouvimos falar disso. E acho que isso frequentemente falamos sobre o lobby israelense. Recentemente conversei com Juan Gonzalez, do Democracy Now!, e discutimos sobre Cuba. E ele disse, sabe, um dos problemas sobre Cuba é o lobby cubano, especialmente na Flórida. Ele se referiu a Marco Rubio e outros. Eu realmente acho que temos um lobby iraniano, que é extremamente brutal, que se abriga nos Estados Unidos. Sem dúvida. E claro, eles atuam sob o guarda-chuva sionista e neoconservador, o que os torna particularmente maus e brutais. Mas você está certo. Quero dizer,
Quando os Estados Unidos tentaram derrubar a Venezuela e impuseram todas aquelas sanções, os iranianos foram lá e ajudaram a Venezuela a reiniciar e consertar suas usinas elétricas, a reativar suas refinarias. Os iranianos têm tentado ajudar Cuba. Sim, acho que há muita coisa sobre o Irã que as pessoas ao redor do mundo realmente não entendem porque são influenciadas pela mídia ocidental. E a cultura de resistência do Irã é profundamente influenciada pelo profeta, sua família e seu neto, que lutou em Karbala. A história do Imam Hussein é provavelmente o que tem o maior impacto singular na cultura iraniana, onde, você sabe, enfrentar o déspota para apoiar os desfavorecidos e se recusar a aceitar a humilhação. Isso é enorme na cultura iraniana. Essa é a essência da resistência iraniana. E é o que poucas pessoas conhecem. Yes. Yeah, I think that explains why it be like Sim, acho que isso explica porque seria tão ignorante não considerar a resiliência da resistência iraniana, porque isso não é algo de 100 anos atrás. São centenas e centenas de anos. E vou encerrar com essa observação. Quero dizer, você e eu poderíamos continuar falando porque é realmente interessante. Recentemente fui ao Museu de Arte Fantástico, não vou dizer onde, mas entrei na seção iraniana lá e já tinha uma ideia porque gosto de ler sobre história. Mas mesmo o período pré-islâmico, a profundidade, a riqueza e a diversidade da herança pré-islâmica do Irã é simplesmente impressionante. Desde os pilares polidos até as estátuas de cabeças de elefante, a cerâmica, os desenhos artísticos, incluindo desenhos florais e assim por diante, as escritas que influenciaram o Código Legal de Hammurabi e por aí vai. Foi incrível. É preciso ver a profundidade da civilização persa para entender de onde eles vêm. Acho que o problema é que no Ocidente, pelo menos na maior parte, as elites não têm uma grande apreciação da civilização, especialmente nos Estados Unidos, porque não tem muita história. Eles não valorizam como um Estado-civilização e como diferentes civilizações impactam os herdeiros contemporâneos dessas civilizações. E o impacto é enorme, mas os Estados Unidos, por terem apenas cerca de 200 anos, realmente subestimam a importância do papel que as próprias civilizações e suas sociedades desempenham. E isso é especialmente verdadeiro em toda a Ásia, África e Américas. As pessoas já estavam lá muito antes dos americanos chegarem. Mas isso, de novo, é assunto para outro momento. That's for another day. We'll leave it there, Professor Marandi. I promise. Vamos encerrar por aqui, professor Marandi. Eu prometi uma resposta muito curta e rápida, mas acabamos desviando para outros assuntos. Agradeço pela sua paciência e por ajudar a contextualizar esses acontecimentos diplomáticos, esclarecendo-os e colocando-os em um contexto mais amplo. Muito obrigado. Muito obrigado por me receber. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Jyothishman, começamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, temos tentado produzir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Já entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas até agora. Se você gostou do nosso conteúdo até aqui e quer que a gente construa um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E se não puder fazer isso, não se sinta mal. Você sempre pode curtir nossos vídeos e compartilhá-los com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Don't forget to hit the subscribe button.